A Odisseia das Cinzas. Capítulo 1. O último olhar para o rio. A fumaça que cobria o rio Rhoine não tinha cheiro de madeira queimada. Tinha o cheiro adocicado e enjoativo de carne, misturado ao odor metálico de sangue fervido. Nimeria estava na popa de seu navio Capitânia, o Canção do Rio, observando a linha do horizonte onde a cidade de Choiane ardia. O céu, geralmente de um azul límpido refletindo as águas sagradas, estava manchado de fuligem e cinzas, tingido por um laranja violento que pulsava como uma ferida aberta. Ela não chorava. As lágrimas eram um luxo que pertencia ao tempo de paz, e a paz havia morrido junto com o príncipe Garen e seus 250.000 homens. Nimeria sentia apenas um frio profundo no estômago, uma pedra de gelo que nem o calor dos dragões distantes conseguia derreter. Ela avisara Garen. Ela dissera que a guerra contra os senhores de dragões era suicídio. Mas o orgulho dos homens era uma muralha que a razão não conseguia escalar. Agora, o orgulho era pó, e restava a ela a tarefa impossível de salvar o que sobrara. O rio estava engasgado. Milhares de embarcações de todos os tipos, barcaças de fundo chato, esquifes de prazer, navios mercantes bojudos e até jangadas improvisadas, empurravam-se na correnteza. Eram os sobreviventes. Mulheres, crianças e os velhos que não puderam marchar para a morte. Eles olhavam para ela, seus rostos máscaras de terror e fuligem. Eles não viam uma princesa, viam a última esperança de que não seriam escravizados ou queimados. Minha princesa, disse Yandre, seu capitão, um homem cuja pele de teca estava pálida de medo. Os batedores relatam sombras aladas ao norte. Volantis está enviando sua frota para bloquear a foz. Nimeria desviou o olhar da destruição. Ela olhou para o seu povo. 10.000 navios, diziam os bardos. Mas Nimeria sabia a verdade. Não eram 10.000 navios de guerra. Eram 10.000 caixões flutuantes, cheios de gente desesperada, a maioria inadequada para o mar aberto. Nós não pararemos, disse Nimeria. Sua voz era calma, contrastando com o caos ao redor. Se pararmos, somos escravos. Se voltarmos, somos cinzas. A única direção é onde os dragões não podem nos seguir. Ela ordenou que as velas fossem içadas. Eram velas de cores vivas, verdes, amarelas, azuis, as cores do Rhoine. Parecia um festival fúnebre. Enquanto a frota se movia lentamente, deixando para trás as ruínas de Nova York Sar, Nimeria sentiu o peso da liderança esmagar seus ombros. Ela ouvia o choro das mães que haviam perdido filhos. Ela via os sacerdotes da água tentando, em vão, limpar a fuligem do rio sagrado com seus cânticos. A magia deles estava quebrada. A mãe Rhoine havia sido violada, e seus filhos eram órfãos. A passagem pela foz, perto de Volantis, foi o primeiro teste. A frota valeriana estava lá, esperando para colher os sobreviventes. Mas havia muitos navios Rhoinar. Eram tantos que cobriam o mar de ponta a ponta. Nimeria usou essa massa como uma arma. Ela ordenou que os navios de guerra restantes, os poucos que tinham escorpiões e catapultas de água, formassem uma barreira na retaguarda. Ela assistiu da murada enquanto seus melhores guerreiros se sacrificavam para segurar os valerianos. Viu galés serem incendiadas por fogo de dragão, ouviu os gritos de homens sendo abordados e acorrentados. Cada navio perdido era um pedaço de sua própria alma sendo arrancado. Mas ela não virou a proa. Ela continuou para o oeste, para o mar aberto, guiando seu povo para longe da terra que os nutria há milênios. Quando a costa finalmente desapareceu, engolida pela neblina da noite, Nimeria sentiu a verdadeira solidão do mar. Não havia margens. Não havia pontos de referência. Apenas a água salgada, infinita e indiferente, e o céu estrelado que parecia observá-los com olhos frios. Ela tocou o parapeito de madeira, sentindo a vibração do navio. Ela não era mais a princesa do rio. Ela era a rainha do nada, liderando uma procissão de fantasmas em direção a um horizonte que prometia apenas tempestades. Capítulo 2. A Pedra do Sapo. O mar de verão não era gentil com navios de rio. As barcaças de fundo chato, feitas para deslizar em águas calmas, gemiam e estalavam sob o impacto das ondas do oceano. O enjoo se espalhou pela frota como uma praga. O cheiro de vômito e excremento misturava-se ao cheiro de sal, criando uma atmosfera de miséria que pairava sobre os conveses sob o sol implacável. Semanas se passaram. A água doce estava acabando.
O desespero começava a transformar os olhares de súplica em olhares de raiva. Foi então que avistaram terra. Não era um continente, mas um arquipélago de ilhas vulcânicas cobertas por uma selva densa e úmida. As Ilhas Basilisco. Um refúgio de piratas, exilados e monstros. Mas tinha água. E tinha terra firme. Nimeria ordenou o desembarque na maior das ilhas, a Ilha dos Sapos. O nome não era metafórico. Ao desembarcarem na praia de areia negra, foram recebidos por um silêncio opressor. A selva não cantava com pássaros, ela zumbia com insetos gigantes. E no centro de uma praça antiga, cercada por ruínas de uma civilização que ninguém conhecia, estava o ídolo. Era uma estátua de pedra negra oleosa, com 12 metros de altura. Tinha a forma de um sapo, mas com feições malignas e inteligentes que nenhum animal deveria ter. A pedra parecia absorver a luz do sol, criando uma zona de crepúsculo permanente ao seu redor. Não toquem em nada, ordenou Nimeria, sentindo os pelos da nuca se arrepiaram. Aquela pedra, ela lembrava das lendas sobre Yen, sobre Ashai. Era algo antigo e profano. Mas seu povo estava sedento. Eles correram para os riachos, ignorando os avisos. Eles caçaram os porcos selvagens que viviam nas ruínas. Eles montaram acampamento à sombra do ídolo sapo. A primeira noite foi tranquila. A segunda trouxe os gritos. Os homens que haviam bebido da água perto do ídolo começaram a mudar. Suas peles ficaram cinzentas e úmidas. Eles coçavam a garganta até sangrar. Alguns começaram a falar em línguas que não conheciam, balbuciando sobre os que dormem no lodo. E então, os piratas chegaram. Eles não vieram do mar, mas da selva. Corsários das ilhas vizinhas, que viram a fumaça das fogueiras. Eram homens brutais, rejeitados por todas as nações civilizadas, que viam nos refugiados ruinar não pessoas, mas mercadoria. O ataque foi caótico. Nimeria foi acordada pelo som de aço e gritos. Ela saiu de sua tenda com a lança na mão. O acampamento estava em chamas. Mulheres estavam sendo arrastadas para a floresta. Homens estavam sendo massacrados. Nimeria lutou. Ela não era apenas uma estrategista, ela era uma guerreira da água. Ela se movia com a fluidez do rio, sua lança dançando na luz do fogo. Ela matou um homem enorme com dentes limados que tentou agarrá-la, perfurando sua garganta. Para os navios, ela gritou, sua voz cortando o pânico. Recuar para os navios. Mas muitos não conseguiam correr. A doença da ilha já os havia enfraquecido. Nimeria viu mães deixarem seus filhos para trás para salvar a própria pele. Viu homens empurrarem os mais fracos para os piratas para ganharem tempo. A civilização ruinar, orgulhosa e culta, estava se desfazendo sob a pressão do medo. Eles conseguiram voltar ao mar, mas o custo foi terrível. Centenas foram deixados para trás, mortos ou escravizados. E aqueles que conseguiram embarcar trouxeram consigo algo pior do que a derrota, a doença. Nos dias que se seguiram, os navios se transformaram em lazaretos. A peste do sapo fazia a pele descamar e os olhos ficarem amarelos. Corpos eram jogados ao mar a cada hora, deixando uma trilha de morte que os tubarões seguiam fielmente. Nimeria caminhava pelos conveses, o rosto coberto por um véu embebido em vinagre. Ela olhava para o ídolo de pedra que desaparecia no horizonte. Ela percebeu então que os dragões de Valíria eram apenas um tipo de monstro. O mundo estava cheio deles. E ela havia levado seu povo direto para a boca de outro. Ela se retirou para sua cabine e olhou para os mapas antigos e imprecisos. Sotórios. O continente ao sul. Dizia-se que era rico, vasto. Talvez lá eles encontrassem paz. Mas enquanto ela traçava a rota com o dedo trêmulo, Nimeria sentiu que a viagem estava apenas começando a cobrar seu preço real. Não em ouro, mas em humanidade. O mar estava lavando a compaixão de seu povo, deixando apenas o instinto cru de sobrevivência. E ela, sua rainha, teria que ser a mais cruel de todos se quisesse que alguém chegasse vivo ao outro lado.